Olá pessoal, boa tarde. Estou aqui para mais uma videoaula. Dessa vez nós vamos falar do massacre dos povos indígenas na América. Nossa última aula nós começamos a falar de continente americano, lembra? Nós falamos das divisões, falamos das três partes aí do continente americano e começamos a falar um pouquinho dos povos que habitavam aqui, que eram autóctones ou nativos, ou seja, povos e civilizações que já habitavam o continente americano e, né, os europeus chegaram e meio que mexeram de forma muito grande, muito grave com esses povos. Então, ou seja, pois bem, a chegada dos europeus na América resultou em um grande genocídio. O que é genocídio? Que palavra é essa, Silvia Letícia? Genocídio é um extermínio, grande extermínio, mortes de determinados grupos, né? Grupos humanos. E aqui, esse genocídio foi feito, né, na figura dos indígenas por parte de comportamentos, de atitudes dos colonizadores europeus. Ou seja, nós vimos aí que nós tínhamos o Império Inca, Maia e Azteca, civilizações que já viviam no continente americano antes da chegada dos europeus. E o que aconteceu com esses povos? Eles foram mortos, né? Muitos foram dizimados, como eu falei, a palavra genocídio aí, extermínio. E por que eles fizeram isso? Os exploradores, como eu falei, os europeus vieram para cá para fazer riqueza. E daí chegaram aqui e encontraram esses impérios e muitas riquezas nessa parte do continente europeu. Ouro, prata, esculturas, outras pedras preciosas. E daí eles começaram um desmonte, né, um desmanche totalmente dessa civilização. Então, os espanhóis foram um dos maiores responsáveis pela destruição do Império Azteca e Inca. Então, ou seja, os aztecas e os incas foram invadidos, destruídos pelos colonizadores espanhóis em busca, né, de se apossar das riquezas que essas civilizações tinham. E na América Portuguesa, inclusive aqui no Brasil, nós também tivemos o genocídio em massa da população indígena. Os primeiros índios dizimados foram os tupinambás, que viviam mais na parte litorânea, né, próximo aos mares aí do Brasil. E daí em diante começou com os tupinambás e daí foi o que? Um efeito dominó. Eles dizimaram várias outras civilizações indígenas, tribos indígenas que a gente, né, a nomenclatura que a gente escuta mais. E daí não houve diferença entre América do Sul e América do Norte. Os indígenas da América do Norte também foram dizimados da mesma forma pelos colonizadores, principalmente os ingleses, certo? Então a gente começa a ver esse massacre. Quando eu falo em massacre, eu falo principalmente de mortandade. Não só a questão da morte, a questão de desconfigurar toda essa civilização que existia, um desmanche da sua cultura. Os povos ficavam totalmente à deriva, né? O que eles antes tinham como casa foi o quê? Apossado. E daí os europeus começaram a querer impor o seu costume, a sua cultura, sem respeitar praticamente em nada esses povos que já viviam aqui. Pois bem, então quando o colonizador veio para cá, que eu falo em massacre, falo em genocídio, ele usava diretamente a força. Mas quando ele não usava força, ele usava de outros modos. Ele utilizava, para conseguir o que ele queria, meio que um rodeio. Ele presenteava alguns indígenas com coisas que os indígenas, com aparelhos, utensílios que eles nunca tinham visto. Presenteava os indígenas com cavalos, com bebidas, com armas de fogo, com joias, né? Porque os indígenas conheciam pedras preciosas, mas eles não conheciam a joia totalmente ali lapidada. Então eles faziam nisso o quê? No intuito de seduzir, né, de tentar comprar, de trazer esses indígenas para o lado deles. E daí eles conseguiram o apoio de alguns povos, né, alguns indígenas, para facilitar nos seus interesses. Ou seja, eu vou trazer aquele ali, eu vou seduzir, eu vou comprá-lo e daí eu vou tentar que essa pessoa que faz parte dessa civilização, né, que está tentando aí ser dizimada, ele me ajude aí a conquistar tudo que eu quero. Então eles também utilizaram dessas formas, dessas artimanhas.
E outra coisa também que fez os indígenas serem muito atingidos aqui foram a questão que os imigrantes, os colonizadores, perdão, os colonizadores europeus, eles também trouxeram uma série de doenças, de vírus, bactérias desconhecidas por esses povos que viviam aqui, que infelizmente foram contaminados e daí também morreram. Muitos indígenas, muitos povos que estavam na América foram mortos sim, também por combates, por armas de fogo que eles não tinham, os europeus tinham, por essa questão de força, deles quererem se apossar do território, das riquezas, sim. Mas muitos também foram dizimados pelas questões das doenças que esses europeus trouxeram para cá e que os indígenas nunca tinham tido contato. Então eles estavam totalmente vulneráveis a essas doenças e, infelizmente, muitos também foram mortos por essas questões, certo? Então, ou seja, essa aula aí nós falamos mais um pouquinho de América, mas principalmente é algo que é muito importante quando a gente fala em povos que habitavam o continente americano antes da chegada dos europeus e que, infelizmente, foram dizimados, foram massacrados, não foram respeitados em suas diversidades, em seus hábitos, em suas culturas. Infelizmente, foi isso que aconteceu. Essa é uma parte aí da nossa história e como a gente está falando em continente americano, não tem como falar em América e não passar por essa parte aí da geografia, da história, ok? Então nós vamos ter algumas atividades relacionadas a esses conteúdos. Espero que vocês tenham gostado da aula e é isso aí. Até a próxima. Beijinho e tchau, tchau para vocês.